Vejo uma turma de pessoas com grande visibilidade mundial, como Robin Sharma, Will Smith, Marie Forleo, não sei quem é, Steven Pressfield, trazendo uma abordagem holística da vida e empoderando o homem a acreditar em seus talentos. E eles falam de transformação pessoal, trazem uma abordagem holística da vida e, sutilmente, ao meu ver, ao olhar da Marcela, trazem a espiritualidade para a vida das pessoas. De acordo com Marcela, ao meu ver, esse formato é bem recebido pelas sementes de Gaia e me parece ser uma excelente estratégia para despertar a humanidade da matrix de controle através de uma abordagem espiritual, mais humana e próxima da 3D. Desculpa pela falta de fluência aqui. E aí ela pergunta... Eu tenho uma pergunta em cima da pergunta dela já, mas ela pergunta, qual é a sua percepção diante dessa abordagem que eu fiz? Eu queria complementar, e ela fala que é bem recebido pelas sementes de Gaia e pelas sementes também estelares, não é? Pode ser o primeiro passo para as sementes estelares. O que você acha disso? Tem também muitos Beijo para cantores, né? Marcela, e para todas as meninas, estava aí, meninas, meninos, todas. E aí é o seguinte, eu concordo plenamente com a abordagem que a Marcela colocou, porque eu, no meu ponto de vista, e pelo que não é baseado só na minha experiência, mas é o que eu vejo os estelares falando, os intraterrestres falando, o maior problema da superfície da Terra são as religiões. Todas elas falharam, sem exceção. Né? Até aquelas que têm muito conhecimento ancestral e estelar preservado dentro delas, elas se corromperam a níveis estratosféricos, tornando inviável a maioria da utilização daquele conhecimento na prática. Né? Então, só consegue fazer um bom conhecimento disso quem realmente consegue andar por um labirinto de olhos fechados. São poucas as pessoas que têm esse êxito. Então, a gente precisa caminhar realmente para o modus intraterra, que é a espiritualidade como um conceito inerente a tudo aquilo que você faz que engloba a vida. Né? Então, a espiritualidade ela tem que estar na alimentação, ela tem que estar nos relacionamentos, ela tem que estar nas formas de comércio, ela tem que estar nas relações humanas, ela tem que estar na forma como se lida com a natureza. A espiritualidade tem que sair do templo e permear a vida, porque enquanto ela está dentro do templo, ela se torna apenas um motivo de guerras, de discórdias, de disseminação de desgraça no planeta. A hora que o ser humano viver a espiritualidade na vida, ele não vai precisar mais de tempo. Então, nesse ponto, eu tenho uma visão até bem radical hoje, que eu não tinha até bem pouco tempo atrás, porque a gente se sente um pouco... será que eu estou cuspindo no prato que eu comi? Porque eu precisei das religiões para chegar até aqui. Eu busquei refúgio nas religiões para chegar até aqui. Sim, cheguei até aqui, tive realmente muitas coisas boas para agradecer, mas também fui muito prejudicada por várias coisas contidas dentro dela, que impediam meu despertar, impediam que eu vivesse plenamente quem eu sou. Tanto que quando eu estava no auge da minha vida espiritual, eu estava bem desconectada da minha essência, vivendo algo que eu considerava que era mais perfeito, mais útil, mais santificado, mais a serviço de cumprir meu karma, ou seja lá o que fosse, e, no entanto, cada vez mais infeliz. Não que a vida espiritual não me trouxesse felicidade, pelo contrário, ela me trazia tanto que ela era a minha única felicidade. E aí, onde fica o resto? Como alguém pode viver assim? Entendeu? Então, hoje eu percebo que tudo que estava errado, que tudo que é podre, é muito difícil enxergar claramente. Você tem que realmente ter muita leitura, ter muita percepção, muita vivência, né? E passando várias peneiras até você conseguir entender que realmente isso não está fazendo bem. Desse jeito, não funcionou. E o planeta Terra já esteve sujeito ao império das religiões. Então, agora a gente vai ter que andar para frente sem religião para ver se chega a algum lugar. Mesmo porque a gente fica naquele conceito, né, de prática religiosa só é dentro do templo. E que, na verdade, não é. Né? A espiritualidade, como você falou, é na vivência, é na vida, no que você põe no prato, no que você... Até no seu lixo, como é que você trata o seu lixo da sua casa, né? O que você... É muita coisa para ser trabalhada. E eu acho que nem na encarnação, eu não sei se eu consigo... Até o disclosure, né, Valéria? A parte que o pessoal fala assim, por que não é revelada a existência dos povos estelares, sendo que já tem todas as evidências e provas disso documentadas, né? Eu acredito que a maior
aposta, a maior moeda de barganha para isso não ser revelado vem, na verdade, das religiões. Porque elas que dão dinheiro, né? Elas compram os governos, as políticas, né? Elas sustentam com dinheiro para manter a historinha delas vigente na humanidade. E os governos, como estão atrás de verba, eles se vendem. Então, eu acho que a religião é mais culpada do próprio governo, porque o governo ele entra e sai. É uma cara hoje, é outra cara amanhã, e a igreja está sempre ali escolhendo seus candidatinhos do coração, né? As religiões estão ali protegendo alguém. E aí elas dão alguma coisa em troca para aquele político para ele continuar mantendo a mentira dela vigente. E hoje, no Brasil, principalmente, está bem perigoso essa tutela religiosa, né? Porque não tem ética nenhuma. Olha, eu não sei quem vocês acham que ganhou a eleição de 2018, mas, na minha opinião, quem ganhou foi o Edir Macedo. Ah, com certeza. Ó, eu nas minhas experiências espirituais, com 15 anos, eu falei, eu vou em todas as igrejas para ver por que o pessoal vai, né? Por que as pessoas vão para a igreja? Porque eu não entendia. Fui, não achei a resposta. Só que aí, morando em Salvador, eu namorava uma criatura que morava perto da Igreja Universal. Eu falei, dessa vez eu vou lá, porque eu quero saber. E ela morava tipo uma favela mesmo. E eu me meti nesse lugar, tá nem aí. Tava lá, eu falei, gente, por que essa igreja estava tão cheia dentro de uma favela, um dos lugares mais pobres da cidade? E eu fui lá. Primeiro que já ficou como é que é, um obreiro do meu lado. Tipo assim, quem é essa pessoa, né? E aí eu fui percebendo que era tudo muito simbólico, né? Primeiro colocaram um laço de passarinho no meu tornozelo, e aí que minha maldição seria quebrada quando aquele laço fosse cortado. Mas para ser cortado, não é uma coisa assim que eu vou no outro dia vai cortar. Não, eu tinha que dar um envelopito com R$ 50, vai, imagina. E aí eles só davam muitos exemplos, assim, muito grandes, assim, sabe? O que é R$ 50 para você que ganha 15 mil? Tipo, essas pessoas ali não ganhavam 15 mil reais. E aí gerava uma competição dentro da igreja. Eu estava ali só observando, né? A competição. Quem é que vai dar mais, né? Ou tinha uma menina que eu trabalhei com ela, que ela comprou um martelo de R$ 1.000, porque o martelo ia quebrar os impedimentos. Eu não comprei esse martelo e estou aqui com você, olha que merda. Você comprou esse martelo. Ele queima, dá para abrir uma loja de ferragens do apocalipse. Então, imagine o quanto de dinheiro que essas instituições não carregam, porque era uma... Para mim, a minha conclusão é, isso aqui é uma empresa, isso aqui não é uma igreja, é uma empresa. Não, total. E tem todo um speech, né? Tem toda uma forma de falar, um jeito de dizer, que eles são treinados para tirar, para vender mesmo a ideia da salvação, da cura, qualquer que seja, né? Eu falava, gente, não é possível. Eu me sentia incomodada, porque na época em que eu busquei, né, que eu ficava me perguntando, porque desde de quando eu nasci, eu acho que eu vinha com esse sentimento de não pertencimento, então eu ficava me questionando por que a igreja falava tanto em pecado, e o que eu perguntava o que era o pecado, ninguém me sabia responder, era porque era, mas aquilo ali não me satisfez, né, e eu busquei conhecer as outras igrejas para ver se batia o santo comigo, mas assim, né, fui percorrendo, mas realmente eu me senti invadida, eu me senti uma certa agressividade que eles vão para cima da gente, né, para poder agariar como se diz, as ovelhas. As ovelhas, exatamente. E é muito complicado isso, né? E aí eu tentei, dentro disso, achar o meu caminho. E foi daí que eu saí da Igreja Católica e fui para o Espiritismo, né? Que muitos... Ficou mais católico ainda, no final das contas, né? Porque é pior ainda, eu acho. Mas aí foi o meu caminho que eu consegui, sim, foi, né? O primeiro passo. O primeiro passo para poder eu vislumbrar outras coisas, né? Sim. mas eu vou ser politicamente incorreta, vou fazer uma camiseta ainda. Ainda vou pedir para a Poliana fazer essa arte para esse mencionário usar, né?
espiritismo, quem nunca? Quem nunca? É Exato. sempre fácil, não tem jeito. Gente, A é gente incrível. passa por lá, a gente vai atrás por lá, né? Depois a gente não fica, mas o que a gente passa, a gente passa. Não tem jeito. E aí eu comecei a ficar desconfiada do espiritismo, que eu frequentava um centro. Porque assim, eu parei de beber cerveja sexta-feira, né? Aí eu ia para lá para o centro espírita fazer o trabalho voluntário e era ótimo. Dava passo, fazia isso o quê. Só que assim, um dia, uma das moças que estavam lá dentro, e era a mais pura de todas. Oh, minha irmãzinha, como você tá? Que não sei o quê. Eu vi ela do lado de fora do centro, aquele xingando, falando um linguajar que eu falei, misericórdia. Aí entrou dentro do centro, era outra pessoa. Oh, cadê a minha mãezinha? Eu falei, gente, isso não, calma aí. Que hipocrisia, isso aqui não é para mim. Se eu tô com esse povo, eu sou hipócrita também. Mas assim, depois que eu me mudei, tudo bem, mas eu fiquei um tempo, mas assim, aquilo me agrediu. Eu falei, como assim? O que é isso, né? Isso aqui que espaço é esse? Que as pessoas fingem que são alguma coisa para ter um status, para ter, sei lá, para se destacar de alguma forma ou de outra, e dentro é uma coisa e fora é outra, né? O que é Mas isso? acho que essas coisas são importantes porque, assim, se você tiver, como diz o seu set, né, que ele fala, se você tiver olhos de ouvir e ouvidos de ver, você consegue, dentro desses pequenos atos aí, você Sim, começa a questionar isso, né? Não, sim. isso está errado, isso não está legal, isso. E aí você vai mudando o seu mental, né? E buscando outras coisas que têm a ver com a sua essência. Mas assim, mas apesar disso, foi muito importante esse estágio que eu tive lá, porque foi o primeiro corte que eu tive, que eu fiz com maus hábitos, com várias coisas que eu tinha e que eu comecei a me equilibrar energeticamente, inclusive não por conta do espiritismo, mas por conta da mudança de hábito mesmo. Então, eu comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer esporte, comecei a fazer caridade, comecei a me cuidar, fiz terapia para me entender melhor. Acho que eu curei minha criança naquela época, eu falava tanto de criança que a psicóloga falava, era freudiana, né? Então tudo era a mãe que causou um trauma, não sei em que momento, e ficava cutucando, já que minha mãe traumatizou. Eu falei, minha mãe não me traumatizou, mas tudo bem. Eu acho, né? Vamos ver. Mas assim, foi um passo importante para eu chegar hoje aqui. Então, quando eu olho para trás e vejo que eu tive que passar por tudo isso, foi para hoje ter a maturidade de conseguir olhar para a minha vida hoje para trás e ver, não, realmente foi importante. E hoje eu consigo identificar quem sim, né? Quem talvez e quem nunca. E realmente quem nunca, nunca mais. Você acabou de assistir um corte do Papa 3. Se você gostou, não esqueça de curtir, de se inscrever e de comentar no vídeo. Ah, e aqui embaixo tem um link que dá acesso direto ao bate-papo completo. Até lá!